Bom, boa tarde a todos. Na verdade, né, talvez seja boa noite para o pessoal aí da turma da Samira e da Sandra, do Grau. E, óbvio, né, quem mais quiser assistir esse vídeo depois disso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas, né, da aula 77 da Escola de Aprendizes do Evangelho. E, na verdade, hoje é a primeira vez que eu estou utilizando essa tecnologia, né, de gravar, pôr no YouTube e tal. Então, já me desculpo de antemão por algum engano que possa acontecer. Meu nome é Bruno e eu sou trabalhador da Associação Espírita União aqui em São Carlos. Creio eu que seja a casa mais nova da Regional Araraquara. Né? A gente tem que fazer o merchan, né, da casa nova. E eu fico muito feliz, né? Já agradeço a Samira e a Sandra pela oportunidade, agradeço a vocês pela atenção dispensada e espero que essa aula contribua com vocês de alguma forma. Tudo isso é bastante novo, né? Essa experiência de, eu vou gravar, tal. Vamos lá. Eu vou compartilhar então a minha apresentação. E, né, aqui tá a minha carinha, tá tudo certo aparentemente. Hoje, então, a gente vai gastar um tempinho falando sobre a aula 77, o amor como lei soberana, o valor científico da prece e a lei da solidariedade. Eu espero que esse vídeo funcione. E eu trouxe ele aqui. Yes, funcionou. Eu trouxe ele aqui porque eu sei que nas últimas aulas vocês estiveram falando um pouquinho sobre... Desculpa, gente, eu tenho que me acostumar aqui com o meu temporizador, né? Nas últimas aulas a gente veio, né, vocês vieram falando um pouquinho sobre pensamento, né, sobre as manifestações que a nossa vontade assume no meio, nesse meio, né, que a gente vive, seja físico ou espiritual, que às vezes a gente não vê, né, a gente geralmente não vê, mas que eles assumem formas, eles têm intensidade e eles interagem, eles são ondas e essa é uma representação, né? Eu achei legal. Baixei isso daqui também do YouTube, é um pessoal desse design nananã que apareceu aí na abertura. Uh, e é muito interessante para mostrar para vocês o oceano fluídico em que nós vivemos. Então, em alguns momentos, você vai estar lá pensando uma coisa A, vai ter uma outra pessoa pensando uma coisa B, uma outra pessoa pensando uma coisa C, e assim por diante. E essa imagem, ela mostra muito bem os ciclos construtivos e destrutivos das ondas. Quem gosta de exatas, né, sabe que, né, eu sou de exatas e sabe que as interações das ondas, às vezes elas se reforçam e às vezes elas se anulam. E essa imagem eu acho que ela mostra de uma forma excelente como que os nossos pensamentos estão se propagando o tempo todo. Muitas vezes, né, a gente não vai perceber, mas que em muitas situações eles são intensificados e em outras situações eles são anulados. E isso constitui a natureza magnífica, né, é parte da natureza magnífica da nossa existência aqui no plano material. E a gente vem falando sobre pensamento, sobre a existência de muitas moradas na casa do Pai, né, e sobre sintonia. Então, não é novidade, né, para ninguém que nós vivemos inseridos no meio de muitas vibrações diferentes, que em muitas situações essas vibrações não são muito legais, porque somos pessoas muito apegadas à matéria, e então a gente se pergunta, como faz para estarmos bem nesse oceano? E a minha resposta, na verdade, é a resposta da Elsa, né? É o Let It Go, né? Eu não sou afinado, eu não sei cantar, tá bom? Mas basicamente é isso, é let it go, né? Então, let it go em que sentido? No sentido de facilitar. Bruno, facilitar o quê? Tudo, na verdade. Facilitar a vida, a evolução e a felicidade de todos. Ou seja, isso é a sua também, né? Isso é
vamos facilitar os fluxos das coisas, vamos facilitar o mundo como ele segue. Vamos tentar não emitir vibrações que baixem, né, o nosso nível vibratório, o nível vibratório das outras pessoas, que de alguma forma tornem mais fácil a gente se desprender de arrependimentos, a gente não se prender, sabe, a erros do passado, não ficar remoendo, mas eu devia ter dito tal coisa, eu devia ter feito tal coisa, não sei quem me magoou, mas da mesma forma é interessante nós não nos prendermos ao futuro. E eu digo isso com muita categoria, né, com muito conhecimento de causa, porque eu tenho essa característica de tentar controlar tudo, de ficar tentando prever as coisas. Então, assim, tentarmos nos prender apenas no agora. E dessa forma nos blindarmos, nos protegermos, facilitando os fluxos da vida, porque as coisas acontecem e é sempre uma escolha nossa, a forma como nós reagimos às coisas e, né, facilitar a nossa evolução. Então, não adquirirmos através dos nossos pensamentos, que muitas vezes vão virar atos, né, mas não adquirirmos mais carga para a nossa caminhada nessa existência, que acaba muitas vezes afetando outras, e facilitarmos a construção da felicidade geral, que no fundo, basicamente é esse processo de compartilharmos a felicidade através dessa leveza. E aí a gente vai falar um pouco mais. Ou seja, a gente tem que vibrar no bem, a gente tem que tentar manter as nossas vibrações elevadas, suaves, como eu disse, tentarmos não nos prender ao que não precisa, aquilo que nós não precisamos nos prender. E dessa forma, mantendo esse pensamento focado no bem, esse pensamento suave, que percebe as coisas acontecendo, mas não carrega consigo mais do que precisa para o desempenho das tarefas, das nossas vivências diárias, da convivência comum, da manifestação do nosso amor ao próximo, nós vamos assim vibrando no bem. Vamos escolhendo faixas mais leves de vibração. Essas faixas mais leves, elas permitem então, elas se constroem ao nosso redor como um escudo. Elas acabam sendo, né, dentro daquele videozinho que eu mostrei no começo, acabam sendo ondas que protegem, né, que são destrutivas em relação às ondas que de alguma forma poderiam nos atrapalhar, poderiam nos dificultar ainda mais a caminhada. E assim a gente se ajuda a si mesmo, ao mesmo tempo, porque a gente nunca sabe até onde chegam os nossos exemplos, nós somos exemplos para os outros. Isso é para o bem e para o mal, né? Então é muito interessante sermos bons exemplos para nós mesmos a maior parte do tempo. E esses exemplos, gente, acreditem em mim, eles chegam muito longe e eles atingem o coração de muita gente que a gente não faz ideia. E, por fim, não menos importante, eles abrem para a gente essa ajuda contínua do alto. Né? Do alto que eu digo é Deus, né? Os seus mensageiros celestiais, espíritos elevados, etc. Né? Todo mundo que concorre para o nosso equilíbrio. Eu não sei se vocês estão ouvindo, tem um trem que ele passa fazendo bastante barulho. Não é muito perto, mas o som chega bem aqui em casa. A gente recebe essa ajuda do alto. E isso é muito importante. Esse processo de vibração no bem, então, ele constrói a leveza e facilita a felicidade de todos. Trazendo, então, eu gosto muito desse conceito, a ideia do Ubuntu, que é uma expressão africana, na verdade, é uma expressão, se eu não me engano, da civilização Zulu. Mas, gente, isso foi uma pesquisa muito rasa, assim, rapidinha, não confiem plenamente em mim, mas é uma expressão que veio da África e que tem relação, né, é difícil traduzir essas coisas, mas que tem relação com a ideia de que eu sou porque nós somos. É muito baseada
na ideia de que a felicidade deve ser compartilhada, de que enquanto existe um de nós que está triste, que de alguma forma está na miséria, seja física ou espiritual, que de alguma forma sofre, eu não consigo ser plenamente feliz. E essa é uma manifestação impactante para o modo como nós vemos o mundo, da boa vontade, da boa fé bem aplicadas, no sentido de que a gente tem toda uma construção egóica, né, que coloca o ego no centro, o eu no centro, o individualismo no centro, e que o Ubuntu ele desconstrói essa ideia, trazendo a noção de que ninguém pode ficar para trás, justamente porque somos todos irmãos. A ideia de que a centelha divina está em todos nós, que nós somos todos irmãos, e que o nosso retorno até Deus é de todos. Quando nós pensamos dessa forma, eu acredito que, né, eu espero que para você, pelo menos para mim, fica muito mais fácil nós entendermos que o nosso caminho ele não vai acontecer sozinho. Nós não somos completamente independentes na construção da nossa caminhada. E por isso nós precisamos sempre estender as mãos e, acima de tudo, acho que liberar o nosso pensamento dessas cargas pesadas, dessas dificuldades que nós construímos para nós mesmos ao longo da caminhada, porque nos apegamos a coisas que nós não precisamos nos apegar. Não só coisas, né, ideias, e também ao passado, ao futuro, há tanta coisa que, como eu disse, né, facilita, sabe? Let it go, né? Vamos facilitar a caminhada. E aí a gente vai trazendo todo mundo com a gente, essa é a ideia. Né? Estão sentindo, né, a lei da solidariedade, né? E aí, Bruno, legal, muito bom. Falamos aí do Ubuntu, todo mundo... eu vou tomar uma água, gente. Vai ser difícil aqui sem tomar água. Falamos aí do Ubuntu, tudo muito bonito, mas a gente está no mundo real, a gente está no meio da matéria, espíritos exilados da existência real e presos nesse corpo de carne. Bruno, como que eu faço tudo isso? Como que eu facilito o fluxo da vida, o fluxo evolutivo? Como que eu facilito a felicidade dos meus irmãos? Como que eu facilito a minha felicidade, na verdade? E aí o Emmanuel nos traz a chave. A prece é a forma mais sublime de expansão do sentimento humano, partindo da criatura ao Criador. A prece, né? Nosso Mestre Jesus, pelo menos uma versão bem humorada dele, leve, suave. Eu espero que isso esteja causando alguma risada aí do outro lado. Essa expressão suave dele, porque o jugo dele é leve, né? Não se esqueçam disso. Traz a lembrança de que essa é a ferramenta última, máxima, de manutenção das nossas boas vibrações, a prece. Que, no final das contas, é uma via aberta, tranquila, né? Sossegada, que você pode passar por ela quantas vezes você quiser ao longo do seu dia. Um canal que está sempre aberto e que é um caminho sem erro, é uma possibilidade absolutamente sem erro de chegada até o Pai. Eu tô vendo se tá tudo certo aqui, gente, porque é a primeira vez, né? Você sabe como é. E aí, a prece, como eu disse, é uma via aberta. É a prece, né? Ela é a nossa escada até o Criador. É a escada que ele deixou dentro da nossa consciência, que reverbera dentro das nossas almas, que facilita, como eu disse, né, no começo, todos os processos evolutivos do desenrolar da vida, da construção da felicidade coletiva, e ele está lá. E o que é importante na prece, Bruno? Né, a Samira e a Sandra já devem ter falado para vocês, né, o seu dirigente, se você não for dessa escola e tiver, sei lá, vendo essa aula, né, devem ter falado para vocês,
Mas o fundamental da prece é isso aí, é o coração, a intenção e o propósito. Então, coração no sentido de, né, pega o seu coração, põe exatamente ali na ponta, né, sua ponta de lança, né, põe no que você vai fazer e faz com intenção. Eu tenho começado a fazer umas meditações e eu gosto muito quando né, tô fazendo guiado e tal, o, o instrutor ele fala assim, convide uma intenção, né? E eu não sei se é assim em português, é porque eu estou fazendo ele em inglês, mas assim, convide uma intenção. Então, pense numa coisa que você quer, uma intenção que você tem para o mundo, uma intenção que você tem para você, para os seus irmãos, para os seus inimigos. Olha que beleza, né? Intenções boas, tá, gente? E convide essa intenção e ponha propósito, né? Por que que eu quero isso para o mundo? Por que que eu quero isso para mim? E coloca numa prece e conversa com Deus. Essa é uma facilidade maravilhosa que Ele deixou guardada dentro dos nossos corações para amparar a nossa capacidade de facilitar para nós mesmos e para todos os outros todos os fluxos da vida. Né? O amor como lei soberana, a lei de solidariedade. Percebam. E aí, eu tenho uma perguntinha para vocês. Eu gosto. Se você já assistiu, se por acaso você está aqui por qualquer outro motivo, sei lá, se você viu um vídeo, nossa, o Bruno, olha só, faz quanto tempo que eu não vejo ele. E você já trabalhou comigo de repente, provavelmente você já viu o grilo falante nas minhas apresentações. Gente, eu adoro o grilo falante. Eu acho que ele é um símbolo, não que eu tipo tenha uma camiseta dele nem nada, mas eu acho que ele é um símbolo maravilhoso, maravilhoso. Da nossa capacidade, né, da capacidade instalada no na nossa mente de trazer o eu para a consciência, sabe? De trazer a nossa percepção para o agora, de fazer perguntas que são realmente importantes. E tem uma pergunta realmente importante no próximo slide. Com que frequência eu tenho subido a escada? Quando as aulas são distribuídas, né, quem é expositor da aliança, é muito comum isso, assim, você receber aulas que têm muito a ver com uma coisa que você olha e fala, eu preciso cuidar disso. E eu, Bruno, preciso cuidar disso, sabia? Né, com que frequência eu tenho subido a escada? Eu tô aqui dando aula para vocês e é muito importante sempre entender que isso só está acontecendo porque eu cheguei antes, eu não sou melhor que ninguém, né, como a gente costuma dizer, nas aulas da Escola de Aprendizes. E o meu objetivo é ajudar todo mundo a trilhar o caminho, a provocar as reflexões. E a pergunta, quando eu coloco eu aqui, é eu mesmo, né? Com que frequência eu tenho subido a escada? Eu quero que você se faça essa pergunta nesse momento. Não porque você tem que fazer 10 orações por dia, não porque você tem que fazer 50 Ave Maria, né? Para, sei lá, se redimir de alguma coisa, mas porque esse canal com Deus, óbvio, né? A gente aprende na escola, que a gente fala primeiro, né, com os nossos mentores, que a gente fala com, sei lá, os espíritos que nos estão indo bem, aí a gente fala com as fraternidades, aí tem N fraternidades, aí a gente fala com Ismael, vai subindo até Deus. Né, você deve ter visto isso se você está na escola. Se você não está na escola, faça escola porque é muito legal. Mas essa caminhada, né, esse degrau que a gente vai construindo vibratório até entrar em contato com Deus, ele é direto, ele está sempre aberto, ele nos confere forças, então é um caminho para nós atingirmos a força que nós precisamos para fazer o bem, para continuar com essas vibrações leves, para facilitar os fluxos evolutivos, para construir a felicidade do próximo, etc, etc, etc. E ele é de graça. Então, vale a pergunta. Dando todas essas informações sobre a prece, sobre a facilidade de entrarmos em contato com o nosso próprio coração e através do nosso coração com os irmãos ao nosso redor e através dos irmãos ao nosso redor e do nosso coração com Deus, por que será que eu acredito que a humanidade é mais ou menos assim? A gente está ali, como eu disse, esmagado pela matéria. Por que será que eu acesso tão pouco esse canal? Por que será que eu durmo às vezes fazendo prece? Isso já não acontece comigo faz algum tempo, até porque eu tenho jogado minhas preces mais para de manhã. Mas, Bruno, você não faz todo dia à noite? Tem dia que sim, tem dia que não. Né? A vida é a vida.
não tem como a gente ser hipócrita, né, nesse sentido. Acho que não faz sentido ser hipócrita e eu estou dizendo a verdade. Então, a pergunta que fica é essa: com que frequência eu tenho subido a escada? E aí, não quer dizer que se você sobe 10 é melhor que se você subir 2 vezes. Só quer dizer que você tem que acessar essa ferramenta quantas vezes forem necessárias para que a sua vibração se torne mais leve, para que você facilite o amor ao próximo. E aí, seja na expressão do perdão, seja na expressão da caridade. Então, né, vale a pena estarmos sempre muito atentos a isso, com que frequência nós subimos a escada. E aí, se vocês se lembrarem, né, bem das coisas que a gente vê na escola e tal, outras aulas aí, né, Jesus fala muito sobre, né, Jesus, os dirigentes, sei lá, o Emmanuel, todo mundo, né, o pessoal fala muito sobre oração e vigilância. Calma, desculpa, eu tô com sede. Fala muito sobre oração e vigilância, que é um parzinho aí, né, um parzinho de ouro para nós seguirmos uma boa trilha, tá? Num sentido da nossa vivência mesmo, de construirmos uma vida boa para nós, para o nosso espírito, para nossa caminhada cósmica, para nossa evolução moral. E aí, quando a gente pensa, né, a gente se pergunta com que frequência eu tenho subido a escada, com que frequência eu tenho entrado em contato com essa força criadora que habita dentro de mim, eu posso, então, a partir da oração, acessar aspectos da vigilância. Né? Então, oração e vigilância. Por quê? Porque a ideia que é muito importante nós construirmos é que também essa via aberta significa que nós podemos falar com Deus. Que nós, na verdade, devemos, né? Ele é o nosso Pai Criador. E que aos poucos a gente constrói, né? Eu sei que tem toda essa questão de construir hábitos e tal, e essas coisas às vezes são meio cansativas, né? A gente está numa era de muita distração e ao mesmo tempo de muita receita para muita coisa, mas a ideia por trás do acesse a escada quantas vezes você quiser é que nós construamos para nós mesmos, acho que isso existe, o hábito de orar, o hábito da prece. Para quê? Não é porque você tem que falar com Deus 1000 vezes por dia, lembre-se, é porque nós temos aí uma fonte infinita de amor para amparar o nosso caminho, facilitando fluxos de felicidade e de evolução, de expressão de amor ao próximo, né? E óbvio, com a gente mesmo. E aí a gente pode se perguntar, né? Então, para mim, à medida que eu construo o hábito de subir e descer a escada, subir e descer a escada, isso está virando como respirar. E, gente, tem tanta coisa boa por trás dessa pergunta que eu não tenho tempo para explorar, né? Porque a aula tem que seguir. Mas acho que o mais importante dessa ideia é nós percebermos que somos integrados ao plano espiritual muito mais do que imaginamos. E que a possibilidade dessa integração é infinita, na medida em que entendemos que o pensamento bom que a gente vibra atinge os nossos irmãos, não só encarnados, mas também os desencarnados, e pode chegar até Deus. Nesse processo de chegar até Deus, aos poucos, expandindo, percebendo, trabalhando a nossa vigilância, nós podemos então nos perguntar: eu estou mesmo atento aos meus irmãos? Estou mesmo atento a, sei lá, meu pai, minha mãe, meus amigos, sei lá, as pessoas que passam por mim na rua, pessoas que pedem coisas, seja no portão da minha casa, seja quando eu vou no centro da cidade? Eu estou realmente atento ao coração dessas pessoas? Ai, Bruno, então eu tenho que ficar me matando para ajudar todo mundo toda hora. Não, você tem que ser verdadeiro com você mesmo. Mas, no entanto, por outro lado, é muito importante que nós cultivemos essa capacidade de, através da manutenção das nossas boas vibrações, abrirmos o nosso coração para o próximo e nos permitirmos dividir com ele as dores que ele sente, para que a gente aprenda com isso e para que nós possamos, então, amparar esse irmão da melhor forma possível. Ninguém é tão desprovido
de talentos ou de atributos que não possa ajudar com o coração aberto. E aí, gente, né, a gente vai entrando na reta final da nossa aula. Não tá tão no final, né? Mas assim, a gente volta a nossa atenção para o conceito de solidariedade. Se você pegar o Livro dos Espíritos, eu fiz isso antes dessa aula, não tem um capítulo, né? O Kardec fala sobre as leis naturais e tal. Não tem uma lei de solidariedade, né? Então, o título de lei de solidariedade está lá porque está lá, né? Tá, sei lá, na estrutura do capítulo. Mas é porque a solidariedade é uma derivação muito importante da lei do amor. E a lei do amor é soberana e está nos capítulos do Kardec no Livro dos Espíritos. Essa atenção verdadeira que a gente consegue atingir de realmente perceber os irmãos à nossa volta, através da manutenção constante do nosso pensamento em boas vibrações, não quer dizer que você não pode errar, você vai errar, mas quer dizer que a gente pega a vibração e joga de novo para um lugar bom, ela se conecta, né? A solidariedade é uma derivação da lei de amor, dessa nossa necessidade, pela própria natureza da nossa centelha celeste, essa nossa necessidade de estender as mãos para o nosso irmão. E o nível de felicidade que a gente experimenta quando estende as mãos é um indicativo mais claro que você pode encontrar dentro do seu coração de que Deus fez todos nós para sermos irmãos uns dos outros. A solidariedade, como derivação da lei de amor, é uma lei do universo. Né? Ela é completamente baseada nesse amor infinito que nós podemos expressar e, acima de tudo, nós podemos acessar quantas vezes forem necessárias em nome do nosso irmão. Ou seja, lembra do Ubuntu, da ideia de Ubuntu? É exatamente isso. É a capacidade que, graças a Deus, nós temos de olhar para o lado e dividir a caminhada com o nosso próximo. E eu vou falar isso 1000 vezes, porque eu gostei muito dessa ideia que o Armand deixou na apostila, facilitando fluxos de felicidade, facilitando o amor, facilitando a evolução. Let it go, né? Não esquece. Frozen nunca mais vai ser igual para você. E aí, dentro dessa ideia, nós vamos entender que o amar ao vosso próximo como a vós mesmos, né? Então, amar ao próximo como a mim mesmo, esse processo que no fim das contas é a construção da solidariedade através da vigilância, olha esse olhão aqui, né? Da vigilância bem aplicada e fundamentada na expressão do amor, que tem uma fonte infinita em Deus. Fonte essa que nós podemos acessar quantas vezes nós quisermos através da prece, para mantermos as nossas boas vibrações. Isso, eu sei que a ideia ficou comprida, não tem jeito, sempre acaba comprida, desculpa, mas isso é a base do processo de evolução. E eu vou fazer um silêncio para você ficar pensando enquanto eu tomo água. Pensou? Essa é a base do processo de evolução. E quando o Armand coloca isso aí na apostila, ele coloca muito bem, né? Assim, tem algumas reservas com algumas coisas que o Armand escreve, o jeito como ele escreveu em alguns lugares da nossa apostila, mas eu acho que essa forma de expressar a base do nosso processo de evolução, através desses ciclos de facilitação, e que a gente só atinge através da expressão do amor, isso é muito acertado. E é engraçado como nesses momentos, nós que somos expositores, quando a gente fica com o coração aberto, prestando atenção para montar a aula, fica evidente, sabe, como isso é para nós mesmos
né? Como isso para mim mesmo, um lembrete saudável, amoroso e maravilhoso. Como que dá para a gente multiplicar isso? Gente, a ideia é que diante disso, dessa base da evolução, o que está sendo passado para a gente como conceito? Eu vou até voltar um pouquinho. Que, né, observa ali a galáxia, né, e aqui do outro lado o insetinho e tal, né, todo perfeitinho, e a interação dele com a planta. Eu coloquei o olho aqui também, porque eu acho que o olho é um órgão fascinante do corpo. Se eu tivesse feito medicina, acho que oftalmo é uma coisa que eu ia ficar louco, assim, para talvez seguir como especialização. Tudo isso são expressões muito claras do que dá para a gente chamar de processos harmônicos. E aí é que veio a ideia de explorar a palavra harmonia. Quando eu falo let it go e faço a brincadeira da Frozen, eu digo isso porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer o let it go em vários momentos da minha vida. E toda essa aula passa, de alguma forma, pela percepção de que nós temos essa fonte infinita de amor para buscar amparo e para buscar a reposição das nossas forças nos momentos de dificuldade, por estarmos assim tão inseridos dentro da matéria, a ponto de esquecermos constantemente que somos espíritos imortais e que esse corpo é só uma veste e que esse momento é só uma passagem. Então, quando nós praticamos o Let It Go da Elsa, do Frozen, e nós praticamos isso com amor, né? Não é ligando né? Cuidado. Quando nós praticamos isso com amor, nós aprendemos através da vibração, da construção das boas vibrações, aprendemos a construir processos harmônicos. E aí eu estou usando a palavra harmonia em todos esses sentidos aqui que vocês estão vendo na tela. No sentido de nós sermos causadores, nós sermos propiciadores de ajustamento, de reequilíbrio, de concórdia. Será que eu tenho sido um sujeito ativo da concórdia universal? Né? Essa pergunta ela não é só para mim, né? Ela é para vocês, é para todo mundo. Eu tenho sido um sujeito ativo da concórdia universal. Hoje a gente ouve falar muito em conflito, em discórdia, né? Em inconformismo, em rebeldia. E aí, né? Cuidado, rebeldia até um certo ponto é bom, e depois de certo ponto eu acho que começa a entrar num ciclo autodestrutivo que não é muito legal. Mas assim, será que eu tenho sido esse sujeito ativo da concórdia? Pergunte-se, vale a pena. Eu me perguntei enquanto eu montava a aula, agora eu estou me perguntando de novo. Outra coisa que eu achei curioso é que do conceito de harmonia, assim, eu peguei do Google, tá? Mas assim, o Google é bom, né? No conceito de harmonia aparecem as ideias, né, de produção de sensação agradável e de prazer. Produção de sensação agradável ao ouvido, porque, né, a gente pode estar falando, né, um conceito da área de música, né? Não entendo nada de música, pode ser que, né, eu não vou ficar explorando isso não. Ou que provoquem um sentimento de beleza. Será que ao longo do meu dia, das minhas interações, da luta diária, do contato com o próximo, no trânsito, será que eu tenho sabido ser um elemento de concórdia, ser um elemento de reequilíbrio, ser um elemento ativo, tenta, sabe? Faz, põe a intenção, o coração, como eu disse, né? Na ponta da nossa atividade. Será que eu tenho sido um sujeito ativo da construção da harmonia do universo através da vibração do amor, praticando assim o máximo possível? Eu sei que a vida é dura, né? A matéria é complicada, mas assim, será que eu tenho conseguido atingir a capacidade de equilibrar os ambientes? Não quer dizer que seja sempre fácil,
Mas hoje nós, que estamos na aula 77 da Escola de Aprendizes do Evangelho, aliás, parabéns, inclusive, né, porque a gente está no meio dessa pandemia e tudo, será que eu consigo ser esse... Eu tenho que ficar olhando o tempo, foi mal. Será que eu consigo ser esse elemento de concórdia? Olha, pode ser que eu acerte, pode ser que eu erre, mas eu estou na aula 77 da Escola de Aprendizes do Evangelho e hoje nós todos aqui, né, nós já sabemos ser. E como que a gente constrói isso? Eu gostaria de poder ouvir alguém dizer amor fraterno, mas, né, eu estou tendo que gravar essa aula por alguns motivos e nós sabemos porque nós sabemos expressar amor fraterno. Né, eu acho que eu não trouxe muitos conceitos novos nessa aula, porque no fim das contas, muito do que é realmente importante a gente traz no coração, traz na consciência. Eu acho que o que dá para trazer são novas perspectivas que facilitem, né, a caminhada dos alunos. Mas é o amor fraterno, essa expressão do amor fraterno através de todas essas ferramentas. Eu não vou repetir tudo de novo, mas através de todas essas ferramentas que nós discutimos até aqui. E o amor fraterno, ele é uma expressão da solidariedade. Fraterno, gente, fraterno. Né? Eu vi algumas aulas dessas falando de, vamos falar do amor dos filhos, o amor para com os amigos, o amor não sei o que, não sei o que. Eu resolvi não aprofundar muito nesse lado, porque quando eu digo amor fraterno, né, todo mundo aqui é da Aliança. Se você estiver assistindo e não souber o que é Aliança, vale a pena ir no Google e dar uma olhada. Aliança Espírita Evangélica, é muito legal. Mas assim, nós sabemos o que significa amor fraterno, nós sabemos o que significa o confraternizar para melhor servir, e a expressão, né, o amor fraterno é uma expressão da solidariedade, que por sua vez é uma expressão da lei do amor, que quando a gente aplica direitinho, nós entendemos que o amor fraterno ele é composto. Eu, cara, isso aqui eu que construí, é uma coisa, né, que está vindo da minha cabeça, mas que eu acho que fica legal. Ele é composto a partir da disponibilidade, ou seja, temos o nosso coração disponível para o próximo. Ele é construído a partir do compartilhamento, então processos que propiciem o compartilhamento das nossas vitórias, das nossas derrotas, das nossas dores, enfim, que propiciem a exposição do nosso coração para o próximo, são construtores de amor fraterno. E todo o processo desinteressado, cuidado, realmente desinteressado, propicia também, né? São três bases importantes, são três, sei lá, aspectos que compõem o amor fraterno, mas que sempre morrem na praia, e aí é na praia mesmo, tá? Assim, sem choro nem vela, se tudo isso não for baseado em atitudes. E é por isso que eu falei, eu sou, né, pergunta, eu sou um elemento ativo da concórdia universal. Eu perdoo os deslizes dos meus... Eu não gosto da ideia de inimigos, né? Eu acho que dos meus adversários, das pessoas que por algum motivo opõem as minhas ideias ou enxergam a vida de uma forma muito diferente. Eu sei absorver esses golpes que a vida dá e transformar essas dificuldades que eu sinto dentro de mim em frutos para o próximo. Eu, 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 eu subo a escada, que eu estava falando antes, com frequência, e procuro a Deus nos momentos de dificuldade e nos momentos de felicidade, e para ser grato, e quando eu acordo, e quando eu durmo, e nos momentos em que eu estou tendo dificuldades para exercer o meu amor fraterno. Eu procuro compartilhar as minhas dores e dificuldades, eu procuro ouvir a do próximo, eu procuro fazer algo, qualquer coisa, gente. Efetivamente, no dia a dia do meu lar, né, agora a gente está socado em casa com a nossa família, como que eu tenho construído essa convivência? Como que eu tenho colaborado dentro do meu trabalho para a construção de um ambiente harmonioso? E cuidado, né? Ambiente harmonioso não é, vamos evitar conflitos e tal, sabe? Mas é pôr o coração na ponta da atitude que vai causar a mudança. Cobrir os nossos ouvidos com muita benevolência, com muito amor antes de ouvir o próximo.
invernizar o nosso pensamento com esse mesmo amor quando a gente pensa sobre alguém, sobre a atitude de alguém. Tudo isso e muito mais, né, que você encontrará dentro do seu coração, tudo isso e muito mais são elementos que compõem a construção da concórdia universal. Nesse momento tão difícil que a gente vive no nosso país, de tanta divisão, e eu me incluo, tá? Assim, totalmente nas dificuldades vibratórias que nós encontramos nesse momento, tá? De realmente amar o próximo, de compreender que existe uma motivação por trás das coisas, da construção de quem as pessoas são. Nesse momento, eu tenho sido construtivo? Pois bem, sejamos. Sejamos, eu adorei essa imagem, na verdade eu peguei ela para outra aula, mas eu adorei, né, a imagem, eu acho que é uma menininha, mas assim, eu adorei essa imagem de uma criança olhando para o alto, altiva, sabe, desafiando, né, as coisas, e né, ali na camiseta escrito, né, ame quem você é. Então, acho que a mensagem que eu quero deixar no final dessa aula é essa, sejamos, busquemos ativamente, através das nossas atitudes, a construção de um mundo melhor. Saibamos que o tempo todo estamos inundados, estamos no meio desse oceano fluídico, cheio de impressões, cheio de pensamentos, às vezes mais, às vezes menos ajustados. Saibamos que dentro desse oceano fluídico só cabe a nós mesmos, né? Aula 77 da escola, tá todo mundo cansado de saber disso, né? Todo mundo já tá aí arrancando os cabelos, né? Com caderneta faz algum tempo. Temos todos aqui condições de entendermos que o chamado do Pai, o chamado de Deus todos os dias no nosso coração, é para que nós sejamos esse elemento de concórdia, para que nós sejamos construtivos, para que nós emitamos bons pensamentos. Ai, Bruno, estou me sentindo, né, assim, apertado, tenho muita responsabilidade. Então, e aí, essa mensagem é também para mim mesmo, né, porque eu também me cobro bastante. Saibamos amar quem somos, né, que é o que está na camiseta da menininha aqui. Saibamos amar quem nós somos. A gente sabe se perdoar, sabe errar, sabe cair, sabe que nem quando começa a fazer aula de judô, você tem que aprender a cair. É exatamente isso. Né? Então, a gente aprende a cair para respirar, fazer as nossas orações, perdoar, né, os nossos colegas, né, de caminhada, nossos amigos, irmãos, família, sei lá, namorado, etc. Para que todas essas ferramentas que derivam lá no finzinho, lá da lei de amor, possam ser ferramentas que nós acessamos, que nós utilizamos, que nós compartilhamos e que no espírito do Let It Go, da Frozen, nós deixamos fluir para o próximo através da nossa atitude, através do nosso exemplo, através do nosso processo, do processo de reciclagem dos nossos sentimentos, porque isso é absolutamente necessário, absolutamente fundamental nos momentos de transformação tão profundas que nós estamos vivendo na Terra nesse momento. Porque tudo chega, tudo dói um pouquinho, né? Porque tudo é mudança e o processo de nós sermos esses elementos de reequilíbrio, sermos ali na aguinha, né? No oceano ali do universo, sermos as ondinhas harmoniosas. Esse processo todo, ele só existe porque Deus nos ama muito e o tempo todo ele nos dá a oportunidade de contribuirmos com a nossa própria evolução e com a evolução do meio onde a gente está. Pode ser pequenininho, né? Pode ser uma nação, mas pode ser pequenininho. Com a minha casa, onde eu moro, as pessoas do meu convívio mais próximo. Só de a gente conseguir fazer isso já vai ser maravilhoso para o nosso coração, para o coração de todo mundo ao nosso redor. E é isso. Não se esqueçam. A lei soberana, em cima de todas aquelas lá do capítulo do livro dos Espíritos, é a lei do amor. Porque é do amor que nós nascemos.
Viemos todos de um baldão que fica lá no, sei lá, deve estar no centro do universo, não sei, um baldão cheio de amor, e esse balde é infinito. Ele está sempre lá por nós, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, eu fico à disposição, sei lá, pode mandar áudio para a Samira, elas, né, a Samira e a Sandra, elas têm meu contato. Se você não está na escola de aprendiz, não está na turma do grau, viu essa aula e achou legal, quiser compartilhar, compartilha. Todas as imagens que eu utilizei são de bancos de dados livres de direitos autorais e tal. Olha lá, meu tempo esgotando. E, sei lá, se você achar que isso daqui é útil para você, se você quiser deixar uma mensagem aí no YouTube, eu vou achar legal pra caramba. Pretendo fazer isso mais vezes. Eu comecei bem nervoso, assim, mas agora acho que gostei da ideia. Tá bom? E é isso aí, gente. Obrigado. Uma ótima semana. Que Jesus esteja nos nossos corações hoje e sempre. E que nós saibamos todos os dias levar no peito essa ideia, né, de sermos esses elementos construtores do equilíbrio, da harmonia, que já estão aí na natureza. A gente só tem que amplificar esse processo para encher de coisa boa, né? O coração de todo mundo ao nosso redor. Obrigadão e é isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.